Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo... Só um pouquinho que me atrapalhou aqui, Joana. Entrou a vozinha aqui, ó. Desculpa. Meu Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos à sua presença. Abençoa o estudo de hoje, esteja com Josué, esteja com cada irmão e irmã, que a gente possa sair daqui com mais força, mais coragem. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. No nome de Jesus. Amém. Muito bom, obrigado, Papito. Vou compartilhar a nossa tela, queridos. Vamos que a gente tenha um bom trabalho para essa noite, para o nosso... As cartas de prisão, aquela prisão de Atos 28. E esta noite é esse destacado em azul, carta de Paulo aos Efésios. Tem bastante coisa que a gente já viu, eu deixei slides para trás aí já de outros contextos, mas eu vou só retomar os 3 a 14, e o que nós temos nos versículos 3 a 14 é a doxologia, mas aí é uma palavra estranha que a gente não usa muito, e a ideia é de uma palavra de louvor. Essa explosão de louvor dos versículos 3 a 14, Paulo então está louvando a Deus, que pelo fato de estarmos em Cristo, nós já temos toda sorte de bênçãos espirituais. Não, aqui, bênçãos espirituais plenas. É a ideia do versículo 3. A gente fez um esqueminha que eu disse para vocês que é muito ajeitadinho, né? É muito assim, mecânico, porque Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando junto com os quais Pai elegendo. Dos versículos 7 a 12, o Filho, Deus Filho redimindo. E nos versículos 13 e 14, Deus e Espírito Santo selando. E cada uma dessas estrofes de louvor, nós separamos aqui em 3, termina com louvor da glória do Senhor, que seria o coro ou o refrão. Dos versículos 6, louvor da gloriosa graça. E aí o louvor da glória e louvor da glória nos versículos 12 e nos versículos 14. E aí a gente até detalhou 2 aspectos já de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Isso é a ideia geral do versículo 3, e dos versículos 4 a 14 ele detalha que bênçãos são estas. E aí eu estruturei bênção passada da eleição nos versículos 4 a 6. Bênção presente, que nós já temos da adoção, versículos 5 a 8. E aqui é um passado, voltando aqui, um passado bem passado. Lembra que Deus, antes da fundação do mundo, ele pensou em formar um povo. E hoje a gente vai começar falando nos versículos 13 e 14 sobre a nossa bênção futura da redenção. Olhamos com expectativa para a volta de Jesus, de maneira que Deus pensou em nós de eternidade a eternidade. E a ideia aí desses versículos 4 a 14, e depois a gente vai verificar alguns outros aspectos aqui sobre Deus revelando o nosso coração, como o nosso Deus é um Deus inclusivo. A gente vai pensar sobre o e, portanto, somos propriedade dele. A gente vai responder a pergunta como é que a gente se tornou povo de Deus. É a ideia para essa noite, para a gente pensar juntos. E se ficar alguma coisa para a aula que vem, a gente dá uma retomada. Mas vou tirar a tela aqui para a gente poder, então, conversar. Bem-vinda, Rosana. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Olha o que diz, então. Aí, legal. Efésios 6, né? Vai dizer, Efésios 1, perdão, capítulo 6 na cabeça. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então, pensando aqui sobre a bênção futura da redenção. Nós já temos redenção num sentido. Capítulo 1, versículo 7. O sangue de Cristo nos libertou do pecado. Lembra que ligado a Colossenses 1,13, nós estávamos no império das trevas. E esse sangue de Jesus pagou a liberdade da escravidão. Mas tem a redenção ainda na plenitude. A volta de Jesus, isso se torna pleno. A gente se livra desse mundo definitivamente
e a gente vai estar para sempre com o Senhor. E é dessa redenção aqui que nós vamos conversar agora, no sentido da volta de Cristo. Então, lembra que quando a gente ouviu o Evangelho, e o que é o Evangelho? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4. Lá o Paulo, para os irmãos em Corinto, ele diz assim, olha, o que eu anunciei para vocês foi, antes de tudo, aquilo que eu recebi do Senhor. Então, não tem invencionice no Evangelho. Jesus revelou para o apóstolo Paulo, e ele, como um apóstolo, ensinou para a congregação. E o que ele ensinou? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, estritamente de acordo com as escrituras proféticas. Isso aconteceu, Cristo veio, de fato, tornou o Evangelho possível e tornou possível de ser, inclusive, oferecido agora para os homens perdidos. E quando o Evangelho chegou a nós, como também para esses irmãos em Éfeso, aí versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele nós cremos. E aí, quando nós cremos, como é que a gente é ligado a esse Evangelho? Como é que a gente abraça a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo em nosso favor? Romanos 6, 3 a 5 vai dizer, olha, ou porventura vocês ignoram que todos aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? E aí a gente foi ligado a ele na semelhança da sua morte, para que também, Efésios 6, 5, a gente seja ligado também à semelhança da sua ressurreição. Passa os benefícios da salvação que é ofertado por meio do Evangelho. Até Gálatas 3, 26 vai dizer assim para a gente, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Mas fé bíblica é sempre fé obediente, tem que entender o plano e realizar. Aí ele disse em Gálatas 3, 27, todos quantos, pois, foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então é ali que a gente se reveste dos benefícios de Cristo e do Evangelho, das boas novas de salvação. E aí, lembra que Jesus falou também em Marcos 16, 15, olha, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Quem crer? Crer no quê? No Evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E for batizado, minha morte, meu sepultamento, minha ressurreição, abraçando o Evangelho. Vai ser salvo. E aí, ligado com Atos 2,38, isso aqui é bem princípios básicos da fé cristã, né? Porque ele está sendo econômico em Efésios 1,13, mas ligado a isso, Atos 2,38, primeiro dia que o Evangelho foi pregado, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para, primeiro benefício, remissão dos pecados. Ora, se tenho os pecados perdoados, agora Deus pode habitar em mim. Segundo benefício, diretamente ligado, e recebereis o dom do Espírito Santo. É justamente o que Paulo está falando em Efésios 1,13. Vocês ouviram o Evangelho, creram, e aí então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aí o Espírito Santo aqui vai receber 3 designações. O primeiro eu já citei, e está ali. Ele é o Espírito Santo da promessa. Por que ele é da promessa? Porque Deus prometeu pelos profetas. Lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 36, 27, por exemplo, a mesma ideia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Pedro cita em Atos, capítulo 2. E foi prometido também por Jesus, lembra no cenáculo, em João 14, 16? A 16, né? E depois em Atos 1, 4 e 5, Jesus para os apóstolos disse, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem na cidade, porque lá, segundo a promessa do Pai, que eu também fiz a vocês, vocês serão revestidos de poder do alto. Eles foram para Jerusalém, Atos 2, 1 a 4, foram batizados com o Espírito Santo, mostrando que o reino havia chegado, e aí, mediante as águas do batismo, para perdão dos pecados, e aí recebeu o dom do Espírito Santo. Então, aquilo que era da promessa foi concretizado a partir de Atos 2, no Pentecostes. Mas ele também estava aqui como o selo de Deus. Ele disse, vocês foram selados com o Espírito Santo. A gente sabe que na antiguidade eles selavam cartas importantes, né, com cera. Por exemplo, tinha um anel representando a pessoa que escreveu a carta, colocava na carta, selando ela. E aí quem recebia a carta sabia que aquela carta vinha
daquela determinada pessoa. É a impressão que mostra quem é o dono, aquele que enviou a carta. Assim também o Espírito Santo é a impressão de Deus nas nossas vidas. Mostra que nós pertencemos ao Senhor a partir do momento, então, que a gente foi para as águas do batismo e recebeu o Espírito Santo. Opa! Desculpa, Jô. Não, fique tranquilo. E aí, então, ele também aqui disse que o Espírito Santo é um penhor. A palavra penhor, da minha versão um pouco mais antiga, eu não dei uma olhada na NVI hoje, mas talvez ela use garantia. Mas então, um penhor ou uma garantia é um sinal pago para segurar algo até o resgate ou libertação final. Por exemplo, se a gente fosse num shoppingzinho aqui em Porto Alegre ou qualquer cidade, vamos no shopping, aí a gente viu lá na vitrine alguma roupa que a gente gostou muito, e aí a gente abriu nossa carteira e esquecido, sei lá, do cartão da minha conta principal, de eu tenho mais dinheiro, e aí eu não tenho condições de levar aquela roupa naquele momento, porém, é a última peça. E eu tô assim com receio que ao ir até em casa e retornar, apareça outra pessoa e leve. Como é que a gente pode fazer para segurar aquela peça? Deixa um sinal lá para o vendedor, né? A peça custa R$100, ó, se eu te deixar 20 aqui, diz, não, tranquilo, deixa R$20 aí que é garantia que tu vai retornar. E aí a gente retorna com mais 80, a gente segurou a peça e leva embora. O Espírito Santo é isso. Deus colocou o Espírito Santo em nós como uma garantia de que ele vai voltar aqui um dia para levar o seu povo para viver a eternidade com ele. Olha que beleza, né? Então, isto está incluído em todas as bênçãos espirituais. A bênção futura agora, a curiosidade do que a gente vai ser, do que a gente vai viver ainda. Deus vai nos buscar para viver na eternidade com ele. E esse é o primeiro ponto, então, que eu queria compartilhar com vocês. E assim, a gente conseguiu observar de eternidade a eternidade. Ó, versículos 4 a 6, a bênção passada da eleição. Deus pensou esse plano todo na eternidade. E aí, no presente, filho, versículos 5 a 8. E agora 13 a 14, indo o seu povo à eternidade. E a garantia disso? O Espírito Santo que ele já deixou habitando em nós. Aí fica aberta para a sua pergunta ou para o seu comentário, amado. Então, eu lembro que ali no início, entrando, né? É muito bom ter cada irmão presente aqui, mas eu lembro ali que, vou até recolocar aqui para os irmãos que não conseguiram enxergar o plano, a gente só tratou disso aqui, gente, a bênção futura da redenção. Ah, não entrou ainda aí para vocês aqui. A gente só tratou da bênção futura da redenção por enquanto. Mas a gente vai tratar mais coisas, e aí eu coloquei lá que o nosso Deus, ele, assim, revela seu coração, ou revelou seu coração. E a gente vai trabalhar isso agora. Vamos trabalhar a ideia de que Deus é um Deus 9 e 10 eu coloquei ali, mas dá para a gente pegar dos versículos 8 a 10 até. Mas olha o que diz lá então Efésios capítulo 1, versículo 8 a 10. Ele estava falando sobre a riqueza da graça de Deus, né? Versículo 7. Que, versículo 8, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou versão cheia de palavra antiga, né? Mas eu vou explicar essas palavras. Quem está com a NVI já consegue uma leitura mais atualizada, apesar disso aqui ser revista e atualizada, a NVI é a verdadeira atualizada. Mas qual é a ideia aí? Nos versículos 8 a 10 do que a gente vai trabalhar. É incrível, mas Deus, em sua graça, quis revelar o seu coração a nós. Assim, pelo menos eu penso sobre mim. Quem sou eu para o poderoso e eterno Deus querer revelar o coração dele para mim? E nisso mostra, mais uma vez, assim, a grandiosidade
do amor que Deus tem por mim e a grandiosidade do amor que Deus tem por vocês. Mas diz que Deus derramou essa graça dele em Cristo em toda a sabedoria e prudência. Sabedoria se referindo mais ao plano que estava na mente de Deus lá, né? O plano que ele arquitetou na eternidade e que não estava cumprido ainda, foi algo organizado com muita sabedoria. E assim, quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo, né? Vai dizer lá em Romanos 11, 33 a 36, por exemplo. A mente de Deus eterna é alguma coisa incrível. Por sua graça está revelado aqui o seu plano, a gente entende aspectos, a gente não consegue em palavra revelar tudo, nem ele é até um pouco repetitivo, ele fala sobre gratuitamente a sua graça, é tanta graça que ele tem que se repetir, né? Mas, então, o plano de Deus, intelectualmente, assim, revela a sabedoria dele. E a prudência é uma palavra que denota mais a questão do plano realizado, na questão prática. Então, toda a sabedoria, e depois a gente vê toda a prudência do plano de Deus na sua aplicação. Porque o que ele vai dizer aí no contexto é que Deus, assim, ele, na dispensação da plenitude dos tempos, ele revelou o plano. Essa palavra dispensação é uma palavra que quer dizer, então, administração, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco sobre o que Paulo está dizendo aí. Mas além de Deus revelar com toda a sabedoria e prudência dele para nós, eu sou grato a Deus porque ele também nos dá sabedoria para entender e depois prudência para, em abraçando, aplicar esse plano na nossa vida. Então, sabedoria é sempre a questão mais intelectual, do entender, e a prudência está sempre ligado mais à questão do praticar aquilo que se entendeu. E aí está dizendo que Deus, em sua graça, assim, no início do versículo 9, ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Essa palavra no grego aí, mysterium, né? E aí, mistério no grego é alguma coisa que está escondida e está escondida mesmo, é muito misterioso, né? Inclusive, sabe, deixa eu explicar para você a religião da maçonaria. A religião da maçonaria, ela tem vários graus lá, né? E assim, é uma religião muito misteriosa. Tem os planos mais baixos, os mistérios para os iniciados. E aí vai subindo de grau e é uma coisa misteriosa, e quanto mais supostamente desenvolvido tu estejas, mais tu pode participar daqueles outros graus. Agora, mistério na Bíblia e no cristianismo é diferente, gente. Mistério na Bíblia é alguma coisa que estava escondida e que já está revelado. Deus nos desvendou o mistério dele. E sabe onde é que é pregado o mistério de Deus? Num púlpito, em público, para todo mundo que quiser ouvir e escutar. As igrejas ficam com as portas abertas e ali a gente manifesta do púlpito igualmente para todo mundo. Não importa se a pessoa está convertida há 10, 15, 20 anos, não importa se ela entrou na reunião no primeiro dia. A gente quer até que ela entenda o mistério de Deus no primeiro dia para que ela possa, então, se converter. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus inclusivo, para que todos possam entender. Então, o mistério na Bíblia, uma verdade divina revelada. E está se referindo, nesse contexto, ao Evangelho mesmo. Olha Efésios 6,19, que ele vai dizer lá no final da carta. Efésios 6,19, lembra que ele está preso, a gente viu isso em Filipenses no sábado, ele está pedindo para as congregações oração para que ele possa revelar ou pregar para o imperador, que é um grande desafio para ele, isso pode dar em morte. Mas no 6,19, né, e também por mim, falando sobre oração, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, a palavra mistério, dentro do livro de Efésios, está ligado ao Evangelho. A morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus. Colossenses 1,27 vai dizer que o mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, está ligado com Cristo. Tem alguns outros pormenores que eu vou trabalhar com vocês aqui, referente ao mistério. Algumas coisas que incluem mais, e a gente vai ver com profundidade na carta, depois em Efésios capítulo 3. Mas mistério. Uma verdade que já está revelada. E não é alguma coisa... Por que eu estou falando isso também? Às vezes a gente tem contato com amigos evangélicos, Deus me revelou um mistério. Querido, não tem nenhum mistério escondido na Bíblia, para Deus estar te revelando de maneira especial. Na Bíblia, todo mistério já foi revelado. E basta que a gente leia a Escritura. E aí o Giovanni me colocou ali um texto que eu vou utilizar agora, muito bom, Giovanni. Giovanni está alerta. Comeu a torrada, está mais alerta ainda.
Mas 1 Coríntios 2, versículo 6, se a gente pegar um pouco anterior, assim, no contexto, no capítulo 2, Paulo disse, olha, quando eu fui aí em Corinto, eu resolvi nada saber, senão uma única coisa, Jesus Cristo, e este crucificado. Essa é a essência da mensagem. Os irmãos em Corinto, por participarem de uma questão no sul da Grécia, e tinha muitos filósofos e oradores especiais, que inclusive frequentavam as praças, muitos gostavam de ouvir esses oradores, outros oradores esses eram muito chatos, né? Mas, enfim, a igreja que veio do mundo tinha muita, assim, apego às questões de filosofia e sabedoria mundana. E Paulo está falando, olha, o que eu comuniquei para vocês não é sabedoria e filosofia mundana, porque sabedoria e filosofia mundana é fútil, está se reduzindo a nada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, porque, enfim, não salva e esse mundo está passando, e por mais que os filósofos mais inteligentes se unam e se sentem para arquitetar alguma coisa de salvação, eles não vão encontrar nada. A verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, desce do alto. E aí 1 Coríntios 2,7, sabedoria de Deus, ou sua sabedoria, que era um mistério, ele pré-ordenou na eternidade. E aí, então, ele pré-ordenou para a nossa glória. E essa sabedoria, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ninguém imaginou o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. A gente usa bastante para falar sobre a volta de Cristo, mas nesse contexto a gente não pode esquecer que aquilo que Deus preparou na história, na sua administração, é o próprio Filho crucificado. Olha que incrível! O Filho de Deus desceu aqui para sacrificar numa cruz pelos nossos pecados. E isso é uma notícia extraordinária para todos nós. E a gente, se vocês pegam, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, 10 a 12, vai dizer que os profetas do Messias que viria, inclusive sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam. E eles lá na época deles investigavam atentamente e eles não conseguiam entender plenamente. Somente quando então Cristo veio e de fato se fez carne, toda a realização do plano aconteceu segundo a administração, é que pela revelação do Espírito também, é o que ele vai dizer em 1 Coríntios 10, é que então a sabedoria de Deus ela pôde ser revelada. Aquilo que o mundo considera loucura, 1 Coríntios 1, 18, até o versículo 23, é a própria sabedoria de Deus. E aquilo que o mundo considera fraqueza, um Messias crucificado, como assim um Deus que morre? Não, não, meu querido, pelo contrário, isso aí é a sabedoria de Deus. Era Deus Todo-Poderoso se sacrificando, e sim, ele morreu, porque somente ele poderia derrotar o pecado. Então, os homens, na sua sabedoria humana, não compreenderam. E pela revelação foi dada para os apóstolos. E eles manifestaram, e Paulo manifestou isso. Então, esse mistério incrível era Deus revelando o seu coração. E por que Deus está revelando o seu coração? Olha que amor incrível, né? Deus Filho se fez carne para que pudesse salvar miseráveis pecadores, como eu, e miseráveis pecadores como vocês. E aí, quando ele fala assim que Deus tornou conhecido o seu mistério, mediante revelação, logicamente, quando ele fala ali, mistério da sua vontade, essa palavra vontade aí, no início do versículo 9, no grego é telema, T-H-E-L-E-M-A. E aí, essa palavra, ela significa um desejo baseado nas emoções. O que Paulo está querendo comunicar para a congregação é que esse plano que foi arquitetado na eternidade, ele está baseado na vontade de Deus que vem do coração amoroso que ele tem pela humanidade. Então, Deus iluminou, no sentido de revelou o seu plano, e aí diz que isso está segundo o beneplácito, né? A minha versão aqui, o beneplácito, que ele propusera em Cristo. Essa palavra beneplácito, ela significa assim, um propósito espontâneo e um propósito voluntário. Ninguém forçou Deus a fazer isso. Nem Jesus, né? Lê lá João 10, 17, 18. Olha, ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu dou minha vida e eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para dá-la e depois para reassumi-la. Essa autoridade eu recebi do meu Pai. Então, o que Deus tornou conhecido para nós no Evangelho flui do coração dele amoroso, da amorosa intenção de fazer, dentro da perspectiva divina,
tudo o que é melhor para os seus filhos. Lembra que a gente é filho, adotado, Efésios 1:5, mas nós somos filhos. E diz que isso aconteceu segundo aquilo que Deus propusera a fazer. Essa palavra propusera significa que Deus se determinou a fazer assim. Eu não sei, você aí na sua casa, eu posso falar sobre mim aqui, mas eu acho que acontece com vocês também, porque a gente está numa... A gente tem relacionamentos assim com homens, e homens são falhos. É muito bom, Giovanni, bom propósito que ele estabeleceu em Cristo na NVI. Vê que a NVI é uma leitura mais tranquila, né? Mas, às vezes, homens nos fazem promessas. Liga alguém aí numa campanha publicitária prometendo mundos e fundos, às vezes até uma rede de telefonia, né? Olha, eu notei aqui que o teu plano é isso, isso e isso, eu vou te oferecer aqui um plano incrível, e aí a gente pede para trocar de plano, e daqui a pouco eles não cumprem com nada daquilo que eles falaram. Então, o mundo faz bastante promessa. E às vezes, talvez eu faça alguma promessa para minha esposa e não cumpre, ela faz alguma promessa para mim e não cumpre, a gente faz promessa para os filhos e não cumpre, os filhos fazem promessa para nós e não cumprem. É uma falha no cumprimento de promessas, nem sempre é com uma má intenção, mas existe falha no cumprimento de promessa. Agora, eu fico impressionado com Deus, porque Deus se determinou, antes da fundação do mundo, a salvar homens, se esses homens o ofendessem. Só que não foi só aquele pecado de Adão e Eva. Um pecado já foi suficiente para expulsar Adão e Eva da presença santíssima de Deus, né? Mas a gente sabe que desde o início do mundo, ou desde o pecado de Adão e Eva, até a vinda de Jesus, olha, só se multiplicaram as ofensas contra Deus. E pense sobre você. Se existem muitas pessoas te ofendendo o tempo inteiro, e você tenha feito promessas para elas. A nossa tentação dentro da nossa humanidade, quer saber de uma coisa? Eu fiz promessa para essa pessoa, mas ela não é merecedora. Eu não vou cumprir com a promessa. Ela tem que... Mas Deus se determinou, e apesar das ofensas irem se multiplicando na história, sim, ele cumpriu com a promessa, com aquilo que ele se determinou. E aí, dentro desse plano de Deus, vai dizer que ele se propôs, eu estou voltando lá para Efésios 1, o propósito, o beneplácito que ele se propuser em Cristo, de fazer convergir nele, e aí eu vou explicar aqui o na dispensação da palavra, significa administração. No grego, oikonomia, de oikos, casa, e nomos, lei. Lei da casa, mas é melhor interpretado, não um termo tão literal, administração da casa, administração do lar, é o que você faz no seu lar, é o que eu faço no meu. A gente ganha um salário e administra. E a gente procura administrar bem para fechar 0 a 0, né, pelo menos cada mês, mesmo numa pandemia como essa. Só que Deus, assim, ele não administra um lar como a nossa casa, Deus administra a história do universo, especialmente a história da humanidade. Então Deus, ele arquitetou o plano, criou a humanidade. Não sabemos por quanto tempo a humanidade viveu com o Senhor lá no jardim, naquela comunhão perfeita. Gênesis 3:8, Deus até andava com o homem no jardim, aí o homem pecou. E aí então, a partir de Gênesis 3:15, seguiu-se um longo tempo em que Deus, administrando a história, ele começou pouco a pouco a revelar profecias sobre a chegada do Messias. E no tempo exato, segundo a visão do nosso Deus, que é tão sábio, de fato, Gálatas 4:4, nasceu Jesus. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei do Velho Testamento. E ele, então, se sacrifica por nós, para que a gente possa ser resgatado dos pecados e possa ser adotado como filho. Gálatas 4:4-6 acaba evidenciando isso. A palavra plenitude, nessa passagem aí, ela se refere a justamente isso. Teve um dado momento na história em que um longo período foi completado. Que longo período é esse? Um longo período de revelação. Teve a revelação já lá em Gênesis 3:15, depois teve revelação para os patriarcas, para Moisés, para os profetas. Finalmente chegou o tempo em que Deus estabelece a era cristã com a vinda do seu filho. É o tempo, então, em que o Messias aparece. E aí indica um ponto na linha do tempo em que algo extraordinário acontece. Então, imagina que temos uma longa linha de tempo na história e na plenitude dos tempos, naquele ponto específico da história, segundo a administração de Deus na sua sabedoria, ele envia
Jesus, para que então ele possa nos salvar. E aí o plano era que nessa plenitude dos tempos, na administração da história por Deus, ele pudesse fazer convergir tudo em Cristo. Essa palavra convergir, ela significa resumir, ou unir todas as coisas em torno de algo. Acho que Romanos 13:8 vai dizer, olha, daquele monte de mandamento referente ao nosso próximo, não rouba dele, não mata ele, não machuca ele, não trai ele, tudo se resume num só. Ama o teu próximo. Então está tudo resumido nesse mandamento do amor ao próximo. A mesma ideia aqui. Tudo dentro do plano de Deus, tudo iria convergir em Cristo. Tudo iria se resumir em Cristo, a melhor palavra, tudo iria se unir em Cristo. E ele disse que iria convergir em Cristo todas as coisas, seja no céu, seja na terra. Essa ideia de juntar, que é a ideia aqui, juntar novamente todas as coisas em Cristo, significa que se as coisas precisam ser unidas de novo com Deus, através de Jesus, é porque houve uma época na história em que havia união com Deus. Em dado momento da história, houve separação. Mas agora Deus está juntando tudo a ele de novo, através do Filho. Porque o plano de Deus era fazer unir tudo em Cristo de novo. Vamos lembrar que, em dado momento, a humanidade estava unida com Deus no jardim. Adão e Eva pecaram e se separaram de Deus, foram expulsos. E depois todos nós pecamos também. Mas agora, por causa de Jesus e com a pregação do Evangelho, Deus está chamando pessoas para que se reconciliem com Ele através de Jesus. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus está bem centrado em Jesus. Se resume a Cristo, se resume ao seu Evangelho. E nisso Deus está mostrando, então, todo o coração amoroso que Ele tem pela humanidade. Falei demais, mas eu creio que era importante explicar esses versículos 8 a 10 aí com mais detalhe. Fique à vontade para fazer o seu comentário, amado. Então, vocês entendem agora porque que Paulo teve essa explosão de louvor dos versículos 13 a 14? Cada coisa que a gente lê aí procurando entender é tanto amor derramado que nossa resposta tem que ser de adoração, né? João, o que chama atenção mesmo, sempre me chamou a atenção, esse versículo 3, né, da importância de entendermos que realmente em Cristo nós temos todas as bênçãos no que diz respeito à nossa salvação. Quer dizer, tudo que é necessário para que a gente possa voltar a ter essa comunhão com Deus, né? Ela foi quebrada, essa aliança com Deus foi quebrada, e por meio de Jesus, conhece Jesus como Senhor, é batizado, enfim, ele tem de novo, né, essa comunhão com Deus, e ele tem todas as bênçãos espirituais, né? Todas as ferramentas necessárias para ele chegar ao final da corrida já estão à disposição. Essa graça maravilhosa de Deus foi derramada sobre nós. Então, esse versículo, claro que o contexto todo é fundamental, mas esse versículo me chama muito a atenção, e eu diria que talvez o mais importante aí do livro, né? Porque ele me dá segurança de que eu sou, a partir do momento em que eu aceitei Jesus e que eu decidi segui-lo fielmente, nada vai me faltar no que diz respeito àquilo que é necessário para chegar ao fim. Amém, meu irmão. Muito bom, Papito. Então, gente, nota que por séculos foi o plano que Deus fez na eternidade. E ele foi, pouco a pouco, profecia após profecia, apontando para a chegada desse dia. E aí, segundo a administração sábia dele, no tempo exato, Jesus encarnou, para que pudesse, então, tornar possível o Evangelho. Josué, e assim, contigo, Didio. Daria para refletir da seguinte forma, quanto a esse mistério, só podemos conhecer e saber à medida em que nos debruçarmos na leitura da Bíblia, no estudo da palavra e, consequentemente, ao
conhecemos o mistério, também teremos esse crescimento espiritual? Ah, sim, porque, como eu disse, esse mistério, Ou falei de, alguma devaguei coisa. demais? Não, não, tranquilo. Vamos pegar algumas ideias práticas aqui da nossa vida, né? O mistério está revelado, está contido no Evangelho, centrado em Jesus. Não é algo escondido, inclusive, o Senhor pede que a gente proclame publicamente. Até o Qualquer um que exemplo entra prático, na. né, José? Exemplo prático, falamos com o Chico Ah, hoje. O mistério está revelado. sim, O Chico não conhece. sim, Por isso que eu falei. aham, Só vamos conhecer o mistério que está revelado se nos debruçarmos em sim. cima da Bíblia, ler, estudar com os irmãos, É, porque ele, eu embora ele diria, esteja revelado, nem todo mundo conhece, por deficiência é, das pessoas. sim. Eu diria que que a essência dele é bem tranquilo de entender, né? A salvação é algo tão acessível que Deus não complica o entendimento. E aí depois a gente pode se aprofundar em muito mais questões, que é a maturidade que a gente vai adquirindo através dos anos, né? Mas é incrível que é fácil de ser compreendido. E só está aí por revelação, né, gente? Porque Deus quis revelar. Então, agora a gente tem que pensar um pouco aqui, meus amados, sobre aquela outra questão e que vai estar incluído no mistério. Então, aqui eu coloquei Deus é um Deus inclusivo, né? E aí a gente vai ligar essa ideia de Deus é um Deus inclusivo com o alcance dessas bênçãos, certo? E vai estar contido aí nos versículos 11 até o versículo 14. Então, vamos pensar aqui juntos. Toda sorte de bênçãos espirituais pertence, na linguagem do apóstolo da época, judeus, que já eram o povo de Deus no Velho Testamento, mas a grandeza da nova aliança é que ela também estava agora aberta aos gentios. Então, nota versículos 11 e 12, aí a gente tem que olhar nos pronomes, como eles são utilizados, né? Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo. Está falando sobre Paulo, que é judeu, e os judeus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e aí está incluindo os cristãos gentios em Éfeso. Deixa eu te contar um outro segredo, que não é segredo, o mistério tem que ser revelado. Talvez você... toda a abertura de uma carta é aprofundado depois. Olha o ponto culminante onde Paulo vai chegar a isso daí, olha Efésios capítulo 3, Efésios 3, versículo 3, Efésios 3, 3, eu não vou segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E verso 6, olha o que está ligado no mistério. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então, está aberto a todos. Não mais só para os judeus, agora na nova aliança. Judeus e gentios crucificado para chamar qualquer pessoa de qualquer nação. E para o nosso contexto mais específico da nossa realidade, nós não temos assim uma divisão no Brasil, judeus e gentios, isso é uma questão bastante primeiro século, né? Mas aplicações práticas, assim, em Cristo não tem essa de homem e mulher. Não tem preto ou branco, amarelo ou azul, né? Cristo chama qualquer pessoa, não tem rico ou pobre. Qualquer pessoa, condição social, independente de onde ela nasceu, independente do gênero dela, ela precisa de Jesus, e nosso Deus é um Deus inclusivo. E ele está de braços abertos, chamando a todos. Então, o alcance das bênçãos, toda a humanidade está sendo ofertada para ela a salvação em Cristo Jesus. Fala, João.
Meu amado, eu tenho um comentário aqui na NVI, diz lá que lá no 1:15, 23, Paulo ora a favor do entendimento deles, que tudo isso é um mistério, né, naquela época, hoje para nós, a cada um de nós revelado. Aí diz assim, ó, tendo explicado os grandes alvos que Deus estabeleceu para a igreja, Paulo passa a demonstrar os passos para que esses alvos sejam alcançados. Primeiro, Deus reconciliou indivíduos consigo num ato de graça. Entre si, esses indivíduos, pois Cristo, mediante a sua morte, rompeu as barreiras entre eles. Do 11 ao 22. Mas Deus fez algo até mesmo além disso. Uniu esses indivíduos reconciliados num só corpo. A igreja. Esse é um mistério que não era plenamente conhecido antes de ser revelado a Paulo. Então a gente vai tendo uma noção como é que esse plano foi. Isso mesmo, João. E isso a gente vai aprofundando, vai ficando cada vez mais claro para a gente na medida que a gente for estudando a carta. Se a gente pode resumir uma palavra aqui, Deus não quer mais alienação, Deus não quer pessoas separadas dele. Ele está com os braços abertos, cheio de amor, proclamando o evangelho pela sua igreja para que as pessoas possam se unir a ele e umas com as outras, dentro da sua nova sociedade, que é a igreja. Tranquilo? Agora Paulo vai falar assim sobre 3 verdades sobre o povo de Deus. Eu coloquei lá para a gente também, né? Deixa eu só recolocar a Patrícia aqui. Ok. Então, 3 verdades aí sobre o povo de Deus. Em primeiro lugar, a gente vai ver, o alcance das bênçãos para todos. E aí o povo de Deus. Ele está falando sobre a constituição do povo de Deus nesse contexto, né? Que é a família de Deus também. Isso daí, Efésios 2:19 vai dizer que a gente é a família de Deus, depois 2:20 também vai falar que a gente é até o templo de Deus, povo de Deus, tem tudo isso aí. Diferentes designações, mas o povo de Deus é propriedade de Deus, somos dele. Depois a gente vai responder, mas como é que a gente se tornou povo de Deus? E depois, por que nos tornamos o povo de Deus? Então, Paulo emprega aqui no versículo 11 e no versículo 14 2 expressões gregas que no Antigo Testamento, na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, sugere fortemente esse significado de que agora a gente é propriedade de Deus e somos povo dele. A palavra primeira que ele está usando aí, em Efésios capítulo 1, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos herança de Deus. Não está dizendo que, ele não está falando sobre nossa herança, que a gente aguarda na eternidade, mas que a gente foi feito herança de Deus. Por quê? Porque Deus nos comprou para que a gente pertença a ele. Lembra, falando com os presbíteros em Éfeso, em Atos 20, 17 a 35, lá no versículo 28, no meio da conversa, ele disse, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou. É incrível, mas Deus comprou-nos com o sangue dele. Nós estávamos escravos de Satanás e Deus nos comprou com o sangue do seu filho. Assim, agora nós pertencemos a Deus. No Velho Testamento, Israel era a herança de Deus. Tem um salmo que a gente usa bastante, e a gente pega geralmente a primeira parte do salmo, mas nota a segunda parte, Salmo 33:12, por gentileza. Salmo capítulo 33, versículo 12. Diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A gente cita isso bastante. Agora a segunda parte. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Israel era a herança de Deus no Velho Testamento. Israel era a propriedade de Deus. Mas o que Paulo está afirmando agora para a nova aliança? Todos aqueles que estão em Cristo agora, sejam judeus, sejam gentios, eles são herança de Deus. Uma outra palavra que ele usa está em até ao resgate da sua propriedade. Eu acho que a NVI traz possessão. Propriedade e possessão são sinônimos. Então, lembra no Velho Testamento, em Êxodo 19:5, olha,
no Sinai. Eles estão lá no Sinai para fazer aliança com o Senhor, e Deus diz para eles: olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser o meu povo de propriedade particular. Foi isso que Deus disse lá. E depois, no Novo Testamento, aí a gente conhece bem o texto, por exemplo, de 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, e a próxima designação, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí a gente foi chamado das trevas para a luz, para que a gente proclame as virtudes daquele que nos salvou. Né? É a mesma ideia de Tito 2,14, que Deus nos remiu para nos tornar, então, uma propriedade particular aos olhos de Deus por estarmos em Cristo. Tem várias coisas. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Nós somos os santos de Deus. Né? E nós fomos escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Também, versículo 2, ele disse que nós somos filhos de Deus. No versículo 2 e no versículo 5, a gente foi adotado como filho em Cristo. E agora ele está dizendo que a gente é a herança e possessão de Deus. Portanto, a gente é o povo de Deus. E aí, duas perguntas que se ligam, né? Ok, entendi que eu sou o povo de Deus, mas como é que eu vim a me tornar povo de Deus? E por que, afinal de contas, Deus me designou para ser o povo dele? A primeira pergunta sobre como nós nos tornamos povo de Deus, Paulo responde se referindo à vontade de Deus. E o segundo, do porquê me tornei povo de Deus, ou nos tornamos, Paulo vai responder com a ideia da glória de Deus. Então, a primeira pergunta, somos povo de Deus? Respondendo, né? Como nos tornamos? Nós somos de Deus, somos povo de Deus, pela vontade de Deus. E não tem dúvidas quanto a isso nesse contexto. Olha Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou bom propósito da sua vontade. Então, a palavra vontade no 1:5. Ele repete no 1:9, da sua vontade, segundo o seu beneplácito. E depois, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, Paulo está batendo bastante na tecla que se somos povo de Deus, isso começou no coração de Deus. Foi vontade de Deus formar esse povo. E isso foi o fator decisivo. Porque se Deus não quisesse, nós já estaríamos todos condenados. Agora, logicamente, como foi levantada a lebre na aula passada, não significa que nós estamos inativos no processo. A gente tem a responsabilidade de, depois de ouvir o Evangelho, que Deus, em seu amor, oportuniza, né, que nós venhamos a escutar o Evangelho. Nós precisamos crer. E aí, crendo no Evangelho, sendo batizados, recebendo o perdão de pecados, o dom do Espírito Santo, então a gente se torna o povo do Senhor e a gente se torna a sua igreja. Até Atos 2,47, que dia a dia Deus ia acrescentando o grupo de salvos. E depois, lá em Atos capítulo 5, eu não vou lembrar agora, eu não quero ir lá, mas talvez versículo 10 é a primeira vez que vai usar a palavra igreja em Atos, mas está implícito em Atos 2,47 que Deus estava acrescentando ao seu povo, que é a sua igreja, em Atos 2,47. Tranquilo esse ponto, amados? Ô, Jô, só uma pergunta. Qual é a linguagem que tu está lendo? Revista e atualizada. Beneplácito é ruim, né? Expressão, é bem diferente. Bom propósito. Atualizada. Bom propósito, acho. Não, se tu está usando a NVI, eu estou com a NVI aqui, mas eu acho que é bom propósito. NVI. Não, mas não, só queria saber a tua para mim. Sim, em amor nos predestinou Almeida, por meio de Jesus, conforme o bom propósito. O bom propósito da sua vontade. Almeida, revista atualizada. Tá. É bom para a gente crescer em vocabulário, né? E sair se exibindo por aí. Eu tenho um beneplácito aqui. Que é isso? Tá me xingando? Não, é um bom propósito. Não pense mal de mim. É isso aí, amados. Então,
somos povo de Deus pela vontade de Deus. Agora, a última questão é por que nos tornamos povo de Deus? É a resposta de Paulo. O povo de Deus existe para a glória de Deus. E aí, de novo, ele vai falar 3 vezes essa mesma ideia aí, né? De que somos povo de Deus para a glória de Deus. Em primeiro lugar, está lá no versículo 6. Para louvar que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Final do versículo 14. Vamos, assim, receber a nossa redenção final, nossa eternidade, e vai ser em louvor da glória do Senhor. O céu vai estar cheio de louvor a Deus. É bom a gente começar aqui, que nem o apóstolo Paulo, na explosão de louvor, para que na eternidade a gente possa estar louvando a Deus. Então, a glória de Deus é a revelação de Deus em todos os atributos que ele tem. Deus é uma pessoa perfeita e tem um brilho intenso na sua pessoa. E a glória de sua graça é a revelação dele como um Deus gracioso. Poxa, todo esse contexto está mostrando a respeito do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, viver para o louvor da glória, da graça de Deus, é não somente adorarmos ele, por causa com as nossas palavras e ações, né? Por causa da salvação que a gente mesmo recebeu. Mas também esse desejo de Deus de que a gente proclame o evangelho para mais pessoas, para que outros também enxerguem o que nós enxergamos e possam também, junto a nós, se unir nesse louvor a esse Deus que é cheio de graça, bondade, amor e misericórdia. Olha para Isaías 42. Isaías 42, esse texto aqui eu me lembro que eu conversava bastante com o Léo sobre esse texto, mas Isaías 42 está até falando sobre a vinda do Messias no contexto. Olha Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele meu espírito. Ele vai promulgar o direito para os gentios. Está falando sobre a vida de Jesus, né? A vinda de Jesus e também que ele ia incluir os gentios. E aí, 42, 6, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, Jesus é luz para os gentios também. Hoje, Jesus não proclama a palavra diretamente e o seu evangelho, mas a sua igreja, que é o seu corpo, tem essa responsabilidade de proclamar. Mas por quê? 42, 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha, se existe algum ser humano que está respirando e não está glorificando a Deus, está em rebeldia e precisa saber disso, porque Deus merece a glória de todo ser humano que respira. Ele é o Criador e ele é o Redentor. Então nós estamos aqui para, em primeiro lugar, continuar em louvor da glória do Senhor, fazendo isso com nossas palavras e nossas ações, mas também oportunizando outros a entender esse processo que a gente está conversando essa noite no estudo da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Lembrar, a gente está linkando algumas coisas com Filipenses também, e Filipenses 1,18, Paulo estava alegre porque Cristo estava sendo proclamado. E aí, diante do imperador, ele disse em 1,20 que ele queria que Cristo fosse engrandecido no corpo dele. Paulo vivia para engrandecer o Senhor, para a glória do Senhor. E a gente precisa entender que o povo de Deus, ele é constituído para isso. E aí eu vou deixar você fazer talvez algum comentário sobre isso, porque depois eu tenho só algum parágrafo aqui de finalização do nosso tempo nessa noite, que já é 8h55, né? Jô, foi bom tu ler essa versão, depois eu olhei na Almeida Revista Atualizada. A NVI traz nações ao invés de gentios. Vou escrever aqui, gentios do país. A palavra gentios quer dizer isso, Giovanni. Os gentios eram as demais nações. É sinônimo. Muito bom. Fala, Peterson. Bem-vindo, amado. Ô, Pedro, tá por aí? Tá aí. Apareceu, Atento, e agora? Que beleza. E aí? Tá com saudade, tu aí. Peterson? Opa. Bom, o que
fala sobre todas as nações, é todas as nações mesmo. A gente sabe da clássica deslizada de Pedro, o que quando chegou o Tiago, os da parte de Tiago, ele se afastou dos gentios e até o próprio Barnabé foi junto. Oh, oh, Paulo falar que até o próprio Barnabé caiu na simulação de Pedro, é porque ele deve ter sido bem convincente. Uhum. E, e, a gente vê que quando foi revelado para Pedro que os gentios iriam ser aceitos, e isso é as demais nações, ins- a- é, ele foi lá na casa de Cornélio, tudo. Só que parece que com o tempo ele acabou esquecendo disso, deu aquela deslizada, aí digamos que Deus lembrou ele usando Paulo. Foi. Muito bom, Peterson. Excelente. Vocês entenderam? Porque às vezes essa linha de tempo na nossa cabeça em Atos é bom. Em Atos 10 foi o batismo com o Espírito Santo sobre os gentios, foi Pedro que teve essa revelação por primeiro. Apesar de Paulo ser o apóstolo dos gentios, o primeiro a entender sobre isso e explicar para a igreja de Jerusalém depois, Atos 11, 1 até versículo 15, talvez, ou 16, Atos 11, 1 a 15, foi o Pedro. Aí depois, primeira viagem missionária de Paulo é Atos 13 e 14, e aí que é instituída aquelas igrejas da Galácia, né? E aí quando Pedro, então, tem o deslize dele, quando ele vai a Antioquia da Síria. E aí, então, o Pedro precisa lá, Gálatas 2 tem essa história, precisa, então, relembrar. Mas é próprio da personalidade de Pedro, né, gente? A gente tem fortalezas, cada um de nós tem fortalezas em sua personalidade e fraquezas. E se a gente não está bem no espírito no dia, é provável que as nossas fraquezas de personalidade apareçam. Porque o Pedro é o mesmo que, por exemplo, em Mateus 16 diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, com convicção. É o mesmo que versículos abaixo vai dizer: olha, Cristo, tu nunca vais sofrer. Jesus falou: arreda Satanás. Então, uma grande confissão e um grande deslize numa só conversa. Então, a gente vê Pedro, assim, nos evangelhos, bastante oscilante, né? E ele deu essa oscilada aí em Gálatas 2, mas graças a Deus estava lá o Paulo para não deixar. Lembra o que Paulo diz lá? Olha, por causa da verdade do evangelho, eu acabei com essa dissimulação. Porque se não acontecesse isso, sabe o que podia ocorrer, gente, naquele momento? Uma divisão. Uma igreja de judeus para um lado e igreja de gentios para o outro. Mas o mistério revelado qual é? Segundo o que diz lá em Efésios 3:6. Os gentios são coerdeiros, eles participam do mesmo corpo, não são dois corpos separados. Entende? É legal essa ligação que o Peterson fez. Muito bom. Então, amados, aqui nesse texto a gente tem o como e o porquê de sermos o povo de Deus. Como ficamos sendo o povo de Deus? Por causa da vontade de Deus. Por que ele nos tornou o povo dele? Para a glória dele. Assim, tudo que a gente tem vem de Cristo, vem de Deus e volta depois para Deus, para a glória dele. Começa na vontade de Deus e termina na glória dele, que é aquele que realiza todas as coisas. Agora, essa com antropocentrismo, né, uma ciência onde o homem é o centro, e com o egocentrismo do nosso mundo também. Os homens caídos, que ainda estão aprisionados nas trevas, no ego minúsculo deles, têm uma confiança quase ilimitada no poder da sua própria vontade e um apetite quase insaciável
para o louvor da sua glória pessoal. Agora, o povo de Deus, pelo Evangelho, está sendo virado do avesso. A igreja tem valores e ideais diferentes. Nós somos o povo de Deus que vive para a vontade de Deus, não a nossa, e para a glória dele, e não nossa glória. Ok? Então, é isso que a gente tem de Efésios 1:3 a 14. E se Deus permitir, a semana que vem, o que vai acontecer agora em 1:15 até o 23? O Paulo vai orar para que os irmãos entendam todas essas bênçãos espirituais que nós já temos. E a gente vai ver a oração de Paulo. Tem 3 grandes arsenais nas mãos de qualquer mestre cristão. Armas espirituais positivas, né? Em primeiro lugar, a exposição da palavra. Em segundo lugar, a oração para que o povo entenda e viva aquela palavra. E depois o apelo para que o povo viva. O apelo ele vai fazer a partir do capítulo 4. Os primeiros 3 capítulos ele vai ficar mais na área da exposição da verdade e da oração para que entenda. Para que então, a partir do capítulo, realmente no início da carta, já tem indicações do que vai ser aprofundado. Quando a partir do capítulo 4 ele falar sobre os padrões que Deus espera da sua igreja, do seu povo, ele vai falar sobre coisas que já foram tratadas aqui nesse contexto. Em Efésios 1:4, o povo de Deus tem que ser um povo santo. E aí, Efésios 4:17 a 5:21, ele vai tratar sobre santidade. Mas como ele falou também sobre unidade, judeus e gentios juntos no mesmo corpo, não igrejas separadas. É um grande desafio viverem juntos. Então, o que Deus espera do seu povo também? 4:1 a 16, unidade. E aí, unidade depende, em primeiro lugar, do caráter. Efésios 4:2, tem que ter amor. Depois, capítulo 4, versículo 3, surge da unidade do nosso próprio Deus. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Aí depois vai dizer 4:7 a 12, que é enriquecido pela diversidade dos nossos dons. Não é uma unidade no sentido de todo mundo igualzinho, né? Que nem produção em massa numa fábrica. Nós temos dons diferentes. E depois ele vai dizer que unidade exige maturidade do nosso crescimento, Efésios 4:13 a 16. Então, mas já foi antecipado de 1:3 a 14. Ok? Alguma pergunta, amado? Comentário? Ótimo. Então eu vou pedir para o nosso irmão Paulo César fazer a oração. Você sabe que aqui você está em casa, tá bom? Aí, Paulinho. Boa noite, amados. Tá dando para ouvir bem? Bem, tá dando para ouvir muito bem. Então tá bom. Então vamos orar, amados. Soberano, amado Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso que tu nos deu, ó Deus. Estamos aqui engrandecidos cada vez mais com a tua palavra, Pai. Sempre sendo surpreendido por esse grande mistério, meu Pai, sendo revelado a nós também aqui, ó Deus. Muito obrigado pelo sangue derramado de Cristo, para nos dar entendimento e sabedoria desse teu mistério, meu Pai. Sou grato, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus. Sou grato pela vida do irmão Josué, que com tanto amor e carinho tem nos ensinado, tem tirado do teu tempo para estar aqui nos ajudando a crescer espiritualmente, ó Pai. Demos graça, damos glória a Ti, demos louvor e toda a honra ao Teu santo nome, ó Pai, pelo Teu amor por cada um aqui presente, ó Pai. Obrigado pela sede espiritual que cada um tem tido aqui para estar buscando cada vez mais, ó Pai, esse conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse amor sacrificial por cada um de nós aqui, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sempre buscar cada vez mais esse conhecimento para, através das cartas das Santas Escrituras, ó Pai, ter mais e mais entendimento, Pai. E podemos, ó Deus, através desse nosso conhecimento também falarmos de Ti para as pessoas, ó Pai. Nosso Senhor e Salvador, ó Deus, que aqui agradecemos. Amém. Amém. Ontem eu estava conversando com o Humberto, gente, sobre... o homem já falou um monte, não para de falar, misericórdia, mas é que eu lembrei de uma coisa aqui estava falando com o Humberto ontem, que o texto lá de 1 Coríntios 2, aquele que a gente conversou, não fomos lá, de 2:6 a 9, lá no meio daquele texto diz que se os poderosos desta época tivessem entendido o mistério de Deus, eles não teriam crucificado Jesus. Então, olha, é Deus
utilizando a ignorância humana para cumprir o propósito dele, né? Os poderosos da época talvez esteja se referindo ao que Pilatos e Herodes, junto com os líderes religiosos, fizeram com Jesus, mas fato é que, por causa da ignorância deles, por causa da falta de sabedoria de Deus, sabedoria humana levou. Olha, já pensou se Satanás soubesse, porque ele não é onisciente, de que colocar Jesus na cruz iria redundar em derrota para ele? Será que ele não era proteger para que Jesus não morresse? É uma especulação que eu fico pensando na minha mente. É interessante até onde porque Cristo porque Cristo crucificado, Colossenses 2,15, derrota os principados e potestades na cruz, e através da morte do Filho de Deus, essa ironia, né? Deus morre. E Deus morreu, Satanás assim deve ter soltado o foguete, matei o Filho de Deus. Só que ao matar o Filho de Deus, ele estava dando um tiro no próprio pé dele. E aí, então, redundou em nossa salvação. E Deus, e de novo, sempre aquilo que a gente já falou em Filipenses 12:14, né? Deus torna toda a tentativa de Satanás de fazer o mal, Deus, na sua soberania, torna em bem. Glória a Deus. Bueno, Tia Mary, aí, tudo bem contigo? Que legal te ver aí